Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente e hoje nós iremos falar sobre escalas, que se encontra na página 138 e 139 do livro de vocês, tá bom? Vamos lá. O que significa escala? Escala é a relação entre o comprimento ou a distância medida sobre um mapa e sua medida real na superfície terrestre. Essa razão ela é adimensional, que já relaciona quantidades físicas idênticas da mesma unidade. Um número adimensional, que significa? É aquele número livre de dimensão, ou seja, sem unidade de medida, sem uma grandeza física associada, sem unidade de comparação física pré-estabelecida. A escala ela pode ser representada numericamente e graficamente. É uma escala graficamente. É a representação gráfica de distância do terreno sobre uma linha reta graduada, geralmente utilizada por engenheiros e arquitetos. É constituída de um segmento à direita de referência zero, aqui, ó, como você pode observar, conhecido como escala primária, e outro à esquerda denominado talão ou escala de fracionamento, dividida em submúltiplos da unidade escolhida, graduados da direita para a esquerda. Ó, pode observar que da direita para a esquerda vai diminuindo e depois ocorre a mesma coisa para o lado esquerdo, tanto para a direita como para o lado esquerdo. Já a escala numérica ou fracionária é expressa por uma fração ordinária, ou seja, que compõe-se por um denominador e um numerador, ou por uma razão matemática, que foi o que nós aprendemos nas aulas anteriores. O numerador corresponde a uma unidade no mapa, enquanto o denominador expressa a medida real da unidade no terreno. Vou repetir. O numerador corresponde à unidade no mapa, e o denominador expressa a medida real daquele terreno. Exemplo, 1 por 10 mil indica que uma unidade, ou seja, se eu pegasse 1 centímetro no meu mapa, corresponde a 10 mil centímetros na realidade. Ou uma unidade representa 10 mil unidades no terreno na forma real. Porque, exemplo, se a gente quiser representar a sua casa em um terreno, eu teria que fazer por forma de escala, certo? Porque como é que eu iria colocar 10 metros, 20 metros em uma folha? Então, eu teria que fazer uma escala proporcional para que pudesse passar para o papel. Então, 1 centímetro no mapa equivale a 10 mil centímetros no terreno. Outra coisa muito importante. Muitas vezes a gente pensa assim, esse número aqui é altíssimo, né? 25 milhões. Aí você pensa, então deve ser um terreno muito grande. Grave isso. Quanto maior o denominador, menor a escala. Ou seja, menos detalhes a gente tem do local. Agora, quanto menor for o denominador, nesse caso aqui, ó, nós temos 4 milhões, o denominador é menor do que 25, né? 25 milhões. Então, quanto menor for, maior se torna a escala. Ou seja, eu consigo ter mais detalhes do local. Observe que esse de 25 milhões a gente conseguiu ver, ó, numa distância maior, numa distância mais, em que não foi tão assim visto, né? Já aqui, ó, de 40 milhões, deu para se aproximar, ficar mais perto. Então, quanto menor o denominador, maior é a escala. Olha, como a gente pode observar aqui, nós temos essa escala, esse exemplo de mapeamento em escala diferente de uma mesma região, né? Esse primeiro exemplo é a escala de 1 por 500 mil. Ou seja, cada 1 centímetro nós conseguimos ver numa expansão de 5 quilômetros. Agora, olha esse outro exemplo aqui, de 1 por 50 mil. A cada 1 centímetro a gente consegue ver 500 metros. Então, aqui a gente já consegue localizar as ruas, já fica mais detalhados. Nesse outro exemplo de 1 por 500 mil, nós conseguimos... As ruas já apresentam uma dificuldade para que nós conseguíssemos ver. Ao contrário do que se pensa, uma escala grande não é aquela que possui um número enorme. A escala de 1 por 5 mil é grande, pois a representação da realidade dela foi diminuída somente 5 mil vezes. Já se eu pegar uma escala de 1 por 30 milhões, ela é muito pequena,
pois eu já diminuí ela 30 milhões de vezes do seu tamanho original. Portanto, a escala 1 por 5 mil é maior e a escala 1 por 30 milhões é menor. Grave isso, tá? Quanto maior a escala, maior o número de detalhes representados. E quanto a menor a escala, menor o número de detalhes representados. Se, por exemplo, uma escala grande, uma escala de detalhe, vai até 1 por 25 mil, ela já serve para plantas cadastrais. Uma escala média, que tem uma escala de semidetalhe, que vai de 1 por 25 mil até 1 por 250 mil, elas já são para cartas topográficas de um terreno. E a escala pequena, que já é a escala de reconhecimento ou de síntese, que vai de 1 por 250 mil e menores do que isso, ela já serve para cartas topográficas de terrenos um pouco maiores, né? E cartas gerais. Olha, a mapa, documento mais simples sem grande precisão, como os mapas escolares. Nesse caso aqui, é uma escala grande, né? No caso, não dá para ver muitos detalhes do local. Já a carta é um documento de finalidade especial, maior precisão, como as cartas topográficas náuticas e aeronáuticas, onde ele já começa a colocar mais precisão dentro, por exemplo, aqui desse caso, o nível médio do mar. Aqui nós temos uma planta, um documento que exprime uma área restrita, como cidades, casas ou jardim. Observe que ele conseguiu especificar aqui por ruas, a gente não consegue ler, né? Aqui é uma escala já de uma área restrita. Aplicação de uma escala, por exemplo, detalhes de terrenos urbanos usa geralmente a escala de 1 por 50. A de pequenos lotes e edifícios, de 1 por 100 até 1 por 200. De arruamentos e loteamentos urbanos, de 1 em 500 para 1 para 1000. A planta de propriedades rurais vai de 1 para 1000 até de 1 para 5 mil. Já cadastral de cidades e grandes propriedades rurais e industriais vai de 1 para 5 mil até 1 para 25 mil. Cartas de município vai de 1 de 50 mil até 1 de 100 mil. E para estados, países e continente vai de 1 sobre 200 mil a 1 para 10 milhões. Vamos para um exercício proposto para entender melhor como é que funciona a escala na prática, tá? Nós temos aqui a distância entre duas cidades no mapa de escala. Nós temos 1 para 1 milhão, que é de 6 centímetros. Para cada 1 milhão, 1 para 1 milhão é de 6 centímetros. Qual a distância real entre elas? Vamos aqui, a escala é de 1 para 1 milhão. A distância é de 6 centímetros. Então, esse D minúsculo aqui representa a distância no mapa. O D maiúsculo é o que a gente vai encontrar, que é a distância real. Qual seria essa distância real? A gente vai converter 1 milhão, que está em centímetro, vamos converter para real, tá bom? Que era quilômetro. De centímetro para quilômetro, quantas casas a gente anda? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 5 casas para a esquerda. Então, vamos diminuir aqui 5 zeros, né? Vamos diminuir aqui, ó, 5 zeros, irá ficar 1 centímetro equivale a 10 quilômetros. Então, vamos utilizar a regra de 3. Grave isso aqui. 1 centímetro equivale a 1 milhão ou a 10 quilômetros. Concorda comigo? A gente transformou centímetro para quilômetro. Então, 1 centímetro equivale a 10 quilômetros. Então, 6 centímetros vai equivaler a quantos quilômetros? Nesse caso, regra de 3. 1 vezes x, x. E 10 vezes 6, 60. Então, 6 centímetros equivale a 60 quilômetros, que é a distância real, nesse caso da escala. Pronto, acabou a questão. Vamos para outro? Vamos para o segundo exemplo. A distância real entre duas cidades no mapa de escala de 1 para 250 mil é de 50 km. Qual a distância no mapa entre elas? Observe que 250 mil está em centímetro. A gente tem que transformar para quilômetro. Centímetro para quilômetro. A gente anda 5 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Então, andando 5 casas para a esquerda, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vai para a vírgula vai ficar entre 2 e 5. Então, 1 centímetro equivale a 2,5 km. Agora que já transformamos na mesma unidade, né? Vamos realizar a regra de 3. 1 centímetro equivale a 2,5 km. Quantos centímetros irá equivaler a 50 km?
Eu só posso realizar a regra de 3 se estiver no mesmo sistema de unidade. Observe que aqui está centímetro, centímetro, aqui quilômetro, quilômetro. Não dá para resolver, tá? 1 vezes 50, 50. 2,5 vezes x, 2,5x. O 2,5 vai passar dividindo. Lembra que não tem como dividir? Tem que multiplicar por 10. Então, vai ser 500 dividido por 25, que será o resultado de 20 centímetros. Pronto, a distância no mapa é de 20 centímetros. Próximo. A distância no mapa entre duas cidades é de 5 centímetros e no mapa 100 quilômetros. Qual a escala desse mapa? Vamos fazer? Ele quer saber a escala real, né? A distância no mapa foi de 5 centímetros. A distância real de 100 quilômetros. Então, a gente tem que saber que a escala está na função de 1 centímetro, certo? Então, vamos colocar centímetro com centímetro e quilômetro com quilômetro. 5 centímetros equivale a 100 quilômetros, certo? 1 centímetro irá equivaler a quantos quilômetros? Então, é só multiplicar meio pelos extremos. 5 vezes x e 100 vezes 1. Passo 5 dividindo, então equivale a 20 quilômetros na real. Como a gente tem que transformar para centímetro, né? Então, a gente de quilômetro para centímetro, quantas casas a gente anda? 1, 2, 3, 4, 5 para a direita. Então, a gente vai acrescentar 5 zeros. E aí está a escala no seu tamanho real. Agora você irá resolver essa questão, coloque pausa no seu exercício, tá? Faça aí e veja se vai obter o resultado que está aí. Faça também essa questão e veja se vai obter o resultado que está aí. Faça também essa questão. Eu tenho que praticar, que só aprende fazendo, né? Faça também essa questão, veja se vai obter o resultado. E essa questão também. Gente, tá a resolução aí. Você não vai olhar para a resolução, vai fazer a questão, só copia o enunciado, tá bom? E depois vem e veja se tá certa a sua questão, tá? Essa é a última questão para vocês fazerem hoje. Então, é isso. Treinem bastante. Para casa que vocês já estão em casa, né? Agora vocês irão fazer a atividade da página 140 a 143, tá bom? Façam aí e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!